Olá pessoal, mais um vídeo aqui para a gente conversar sobre empreendedorismo. Terceiro artigo, terceira dica sobre empreendedorismo. Você que está querendo aí abrir seu próprio negócio, mais um passo importante. Então, recapitulando, o primeiro passo que nós traçamos aí é descobrir o seu propósito, alinhar o seu propósito de vida, aquilo que você quer fazer profissionalmente, aquilo que você quer criar como empresa, criar como o seu empreendimento. O segundo passo é encontrar pessoas certas, escolher sócios, pessoas que possam ajudar a você encontrar uma jornada feliz e próspera aí durante a criação do seu negócio e o desenvolvimento desse seu negócio. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro passo, que é você realizar aí uma imersão, é você mergulhar profundamente no mercado, no setor que você pretende empreender, para conhecê-lo com profundidade. Né? Afinal de contas, não é porque você tem afinidade, eventualmente você gosta de um determinado produto, serviço, um setor. Por exemplo, você curte aí bike, né? Você gosta de andar de bicicleta. Então, você como consumidor, como usuário, pode achar fascinante trabalhar com esse mercado aí que atende o setor de bicicletas e tudo mais. Mas na hora que você vai compreender melhor o dia a dia de quem trabalha com isso, quer ter uma loja de bicicletas, quer fazer manutenção de bicicleta, os desafios, a questão de logística, de estoque, de compras, talvez não seja de fato aquilo que você curte. Talvez seja melhor você deixar aí a pedalada para o final de semana, para você descansar, para você ter realmente um hobby. Então, acompanhar notícias, você ter familiaridade com o setor que você quer empreender é bom, mas não é tudo, né? Então, esse terceiro passo, pessoal, é de fato você fazer uma imersão, pesquisando, levantando dados, conversando com pessoas, indo a campo, para de fato compreender com profundidade esse setor, essa área que você pretende empreender. Tem um professor em Stanford, que é uma universidade famosa nos Estados Unidos, o professor Steve Blank, que ele reforça sempre nos seus livros a importância de você ir a campo, né? Ele cita ali no seu livro Vá para a Rua, né? Então, numa citação que se refere a você observar a realidade, observar o mundo real. Então, visite o tipo de empresa que você quer criar, né? O tipo de negócio que você quer atuar, converse com profissionais mais experientes, pegue o máximo de dicas, de informações, de depoimentos, observe essas pessoas ali no ambiente de trabalho para entender de fato ali quais são as dores, quais são as reais necessidades, aquilo que faz aquele ambiente se tornar um ambiente vencedor, próspero, né? E até mesmo identificar ali gaps, né? Pontos de melhoria, de possibilidade de melhoria nesses negócios, né? Então, conhecer o mercado significa compreender quem são os seus participantes, né? Quais são as empresas que atuam naquele setor, naquele segmento, o que elas fazem, né? Então, tem o setor de produtos, de serviços, qual é a cadeia, né? Esse setor de produtos, de onde vem aí os insumos, se for varejo, por exemplo, como que essas lojas compram, quem são os fornecedores, para eles revenderem posteriormente. São produtos importados, são produtos fabricados aqui no Brasil, você tem mais de um fornecedor, você tem uma diversidade maior de estoque como desafio ou não. Se for uma empresa de tecnologia, né, então entender quais são os concorrentes, quais são os outros aplicativos que se propõem a fazer a mesma coisa que o seu aplicativo fará, quais são os softwares que fazem a mesma coisa ou algo parecido com o software que você pretende desenvolver. Então, entender quem são os concorrentes, quem são os clientes, quem são os fornecedores, toda essa cadeia de suprimentos, né, que permite que o setor aconteça, que ele de fato flua e exista, né? Então, a gente tem vários casos de sucesso, de startups de sucesso, nas quais os seus empreendedores, os seus criadores, eles experimentaram de fato o setor antes de obter sucesso e com isso eles fizeram automaticamente ali uma imersão, em alguns casos daí foi planejado, mas fizeram uma imersão para entender
de fato, com profundidade, qual era como era o setor que eles pretendiam atuar. Então, um caso aí bastante emblemático é o Airbnb. Então, o Airbnb aí, para quem não sabe, né, é a plataforma de hospedagem, a principal plataforma de hospedagem online. Então, você pode alugar imóveis ou partes de imóveis aí para se hospedar mundo afora, né? Mas ela surgiu lá no Vale do Silício, né? O Brian e o Joey, que eram os dois fundadores, né? Eles eram designers e morando em São Francisco, eles estavam com dificuldades na época para pagar o aluguel, né, do imóvel que eles moravam, e eles observaram que haveria aí um grande evento de designers ali na cidade de São Francisco e isso teria aí um overbooking, né, um excesso ali de pessoas se hospedando nos hotéis e obviamente isso trazia uma oportunidade, né, deles faturarem uma grana adicional. Então para eles inicialmente era para aumentar aí a sua renda, né, tendo uma renda adicional. Então eles criaram um site oferecendo ali um espaço no imóvel que eles moravam para eles faturarem um dinheirinho extra e pagar o aluguel do imóvel. E para isso eles criaram esse site chamado Airbed and Breakfast, né? É uma referência aí aos colchões infláveis que eles compraram e o café da manhã que eles ofereciam para quem se hospedasse com eles. E aí eles perceberam que havia ali uma oportunidade de negócio, né? Mas mais do que isso, eles perceberam inicialmente que havia ali alguns comportamentos que seriam necessários que eles melhorassem em termos de experiência para que eles pudessem de fato transformar isso num negócio. Né? Como assim? Né? Que comportamentos? O que eles observaram? Nesse caso, eles puderam observar de perto o que os clientes pensavam, como que eles interagiam com esse serviço de hospitalidade. E eles perceberam que havia ali uma questão que seria um dos entraves principais, que é a questão da confiança. Inclusive porque quando eles apresentaram essa ideia aí para alguns investidores inicialmente, os investidores não acreditavam que as pessoas se hospedariam na casa de pessoas desconhecidas, porque elas teriam insegurança, né? O fator aí da segurança seria um fator que poderia comprometer essa ideia como um modelo de negócio. Então, eles, para validar essa hipótese, isso é uma coisa que eu reforço muito nas minhas aulas, né, nos programas que eu faço, de que quando a gente faz um brainstorming e a gente tem uma ideia, de fato, tudo que a gente tem são hipóteses, porque a gente faz um brainstorming tentando criar um produto que vai atender as necessidades de um cliente. Mas nós, quando nós fazemos esse exercício, nós estamos ali criando hipóteses do que seriam as necessidades daquelas pessoas. Então a gente pega um público-alvo ali, uma persona, e imagina quais seriam as necessidades daquela pessoa e a gente, hipoteticamente, e a gente cria soluções para essa hipótese que nós criamos das necessidades das pessoas. Daí a importância de compreender com profundidade o que as pessoas de fato precisam naquele setor, naquele mercado, naquele segmento. Então, como havia essa barreira da segurança, os fundadores do Airbnb perceberam que algumas características do seu site, da sua plataforma, fariam total diferença para transformar isso de fato num negócio de sucesso. Então eles passaram a desenvolver na sua plataforma algumas ferramentas, como por exemplo perfis pessoais, avaliações públicas das experiências de hospedagem, uma comunicação direta entre as pessoas e bastante transparência. Então esse tipo de atributo de valor incluído na plataforma Airbnb possibilitou que ela vencesse essa primeira barreira, que era a questão da confiança, né? De eu me hospedar num imóvel de pessoas que eu não conheço. Então isso ilustra, né, obviamente, como é importante essa imersão para a gente conhecer melhor aquele setor, como que o consumidor interage com o produto, como que aquele determinado setor poderia trazer novidade, inovação para atender melhor os clientes. O Nubank também é um outro case de sucesso, né? Então, quando o Davi Vélez criou o Nubank, ele não chegou e criou o banco digital, né?
Ele e, obviamente, a sua equipe passaram ali meses estudando o setor bancário brasileiro, conversaram com consumidores, com profissionais de banco, com profissionais de mercado financeiro experientes, né? E perceberam, né, que existia ali um desafio que eles poderiam contribuir, que era o desafio das altas tarifas cobradas nesse setor, nesse segmento. Então, eles pensaram em criar um modelo de negócios diferente que trouxesse uma vantagem competitiva. Obviamente não tem estrutura física dos grandes bancos, não tinham as agências, todo aquele custo, né, de facilities, né, de serviços que uma agência tem, e com isso eles poderiam trabalhar com custos menores e eventualmente trazer aí um preço para o consumidor final mais interessante, preço entre aspas aí, né, de tarifas bancárias, que os seus concorrentes. Então, tudo isso não nasce simplesmente da ideia inicial. Vamos criar um banco digital. Antes de você criar um banco digital, havia uma estratégia compreendendo quais são os atores, quais são os concorrentes, quais são as empresas envolvidas nesse setor, quem são os clientes, quais são as necessidades dos clientes, as necessidades já atendidas, as necessidades não atendidas, quais são os desejos dessas pessoas que hoje ainda na ocasião ainda não eram atendidas, né? Então, toda essa análise é importantíssima e se chama imersão. Então, quando a gente está nesse processo de imersão, muitas vezes a gente desmonta algumas ilusões, né? Ou seja, algumas hipóteses que nós tínhamos com relação à percepção de valor do cliente, as necessidades dos clientes, das pessoas, se desmontam quando a gente entra a fundo na pesquisa, quando a gente pesquisa tanto dados, informações mais teóricas e principalmente quando a gente vai a campo e analisa observando o setor. Como a gente não pode deixar de citar, é muito importante também analisar quais são as tecnologias transformadoras daquele setor. Então, que tecnologias vêm transformando aquele setor, aquele ambiente? Então, a gente observa hoje, né, a inteligência artificial que está em todos os setores ali, gerando impacto. Então, para trazer a inteligência artificial como exemplo, como que a inteligência artificial deve impactar esse setor no qual eu pretendo empreender nos próximos anos? E, de repente, como que eu posso usar, né, como inovação, com uma diferenciação em relação às empresas que já existem, essa nova tecnologia. Então, ao longo desse processo é que de fato nascem startups de sucesso. Então, a gente vê pessoas que têm um propósito, que tem aquele objetivo de empreender muito alinhado ao seu propósito de vida, aos seus valores de vida. Ele se une a pessoas que sonham os mesmos sonhos, que têm propósitos parecidos ou o mesmo propósito e que têm ou compartilham também valores muito próximos. E aí, a gente, antes de sair agindo, de sair criando a empresa, a gente faz essa pesquisa de campo, essa observação, essa imersão, que isso, sem dúvida nenhuma, vai potencializar as chances de sucesso da sua startup. Então, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o artigo completo, que traz aí esses exemplos com mais detalhes, e também o link para o meu livro, né, sobre tecnologias exponenciais e inovação corporativa, que também traz aí mais informações aí para quem tiver interesse em criar seu próprio negócio, entender mais também a questão da inovação, do papel da inovação nas empresas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e seguiremos aí no próximo vídeo com mais dicas para desenvolver o seu negócio e torná-lo aí um negócio vencedor. Um abraço, pessoal, até mais!